Bom dia, meninas, graça e paz. Que Deus abençoe a cada uma de vocês, em nome de Jesus. Espero que todas estejam relativamente bem, apesar das lutas, mas estamos firmes no Senhor, não é? Ele que é o nosso sustento, Ele que é o nosso guarda, né? O guarda de Israel. Então, se estamos com Ele, estamos protegidas, estamos desfrutando da presença dEle, e isso de fato é o que nos anima todos os dias, que nos motiva todos os dias, não é? Nos dá força para olharmos para a luta que estamos enfrentando, porque sabemos que Ele é conosco, não é verdade, meus amores? Então, hoje nós vamos dar continuidade com o tema sobre discipulado. Nossa revista desse primeiro semestre já foi falando sobre o discipulado, e agora no segundo também não será diferente, nós vamos continuar falando sobre discipulado. E o tema de hoje é imitação. Desafio do discipulado hoje. Meninas, como nós já vimos, o discipulado, na lição passada nós já falamos sobre isso, quando nós falamos sobre discípulos, nós entendemos que o discípulo ele não nasce pronto, ele aprende a cada dia, é no dia a dia que nós vamos tirando lições para a nossa caminhada de fé e também para que nós venhamos aplicar aquilo que aprendemos na vida de outras pessoas, certo? Nós já falamos sobre isso. Então, para que isso aconteça, nós precisamos estar caminhando, não é? Em sintonia com o Espírito Santo. Porque, queridas, se do alto nós não formos revestidas de sabedoria, de unção, de autoridade, nós nada podemos fazer, não é? Nós só conseguimos fazer a obra do Senhor nesta terra, porque Ele mesmo que nos dá essa condição para continuarmos aí a obra que Ele iniciou, certo? Então, essa obra, ela é realizada a partir de quê? A partir do discipulado. Você, um dia, foi discipulada por alguém e por isso você está na igreja, você está no caminho do Senhor até hoje. Aí você pode talvez estar falando assim, Vera, eu não fui não, discipulada não, a minha família toda é evangélica. Pois é, graças a Deus, mas foi o exemplo da sua família que te levou até a igreja, não é? Ia estar frequentando, ia estar fazendo parte do corpo de Cristo. Então todos nós passamos pelo discipulado, certo? Não temos como fugir disso, ok? Seja por alguém que nós conhecemos na rua e que se empenhou em estar falando da palavra para a gente e acabou nos levando à presença do Senhor através da perseverança, não é? Em estar falando do Senhor para a nossa vida. Assim, quando não é com uma pessoa fora do nosso lar, é dentro do nosso lar, com o testemunho de pai, de mãe, de uma avó, enfim, sempre terá alguém que vai estar nos impulsionando, não é? A buscar esse Deus maravilhoso, certo? Então, nós precisamos caminhar em sintonia com o Espírito Santo para que Ele nos dê sabedoria e assim possamos alcançar outras vidas para o reino de Deus, certo? Dentro dessa afirmativa, nós entendemos que o Espírito Santo, ele é o autor e consumador da nossa fé e por isso nós devemos andar como filhos da luz. Queridas, é uma responsabilidade muito grande que há sobre a minha vida e sobre a sua vida. As pessoas
olham para a gente com um olhar diferente. Eles precisam nos ver de forma diferente com que eles olham para as pessoas que não conhecem a Jesus. Então, você e eu temos essa responsabilidade de ser uma carta lida. Sabe o que é as pessoas olharem para a gente e falar assim, ó, ali vai uma serva do Senhor. Gente, como essa pessoa foi transformada, se te conheceu numa outra situação. Como essa pessoa foi transformada, não é mais a mesma de 20 anos atrás. Não é? Por quê? Porque hoje você tem a luz do mundo sobre você, certo? A luz do mundo, ó. A luz de Deus sobre a sua vida, a luz do Espírito Santo sobre a sua vida. E aí o mundo precisa reconhecer isso. Aqueles que não conhecem a Jesus precisam ver em você essa luz, certo? Você precisa testemunhar dessa glória de Deus sobre a sua vida, ok? Isso é caminhar com o Espírito Santo. Então, o caminhar do povo de Deus no seu processo formativo sempre teve por base o passar para outra geração. Então, ou seja, eu aprendo hoje, ensino a outros para que o evangelho venha a ser propagado de geração a geração, certo? Então, eu aprendi com a minha mãe, no caso, com a minha mãe, eu ensino aos meus filhos ensinarão aos meus netos e assim sucessivamente, certo? Para quê? Nós fazemos parte de uma cadeia que vai alimentar as pessoas, é uma cadeia alimentar, não é diferente disso, porque é o alimento espiritual que eu estou levando para os meus e que os meus vão também levar no futuro para os seus, certo? Então há uma cadeia, um vai passando para o outro, e isso sempre aconteceu desde o início. Sabe, lá no Antigo Testamento, nós já vimos isso, que os pais ensinavam os filhos, não é? Todas as histórias que eles conheciam, para que esses filhos viessem crescer dentro dessa visão e esses filhos pudessem repassar para os netos, né? O neto de quem ensinou, entendeu? Então, há uma sequência, não é? Para que todos venham ouvir dessa palavra e venham praticar esta palavra, certo? Então, vamos lá. Então, lá no Salmo 78, versículo 3, diz assim, ó: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Então, veja bem, os pais, o que eu acabei de falar, os pais ensinaram aos filhos, certo? E aí, eles vão reproduzir isso para os filhos, certo? Portanto, o povo de Deus não caminha sem direcionamento e sem esperança. O Deus eterno, na pessoa do Espírito Santo, fortalece e alimenta os seus eleitos. 3 passos para se fazer discípulo é ouvir, aprender. Quando você aprende, você interioriza, certo? E praticar. Então, você precisa de tudo que você ouviu, aprendeu, você precisa praticar, você precisa exercer o seu aprendizado, certo? É uma formação. Veja bem, traga para o mundo secular. Você escolhe uma profissão. Você tem as aulas
Você ouve, não é? Interioriza, porque você aprende, e depois de formado, o que você faz? Você vai praticar, você vai exercer. Então, aqui a formação espiritual não é diferente, é desse mesmo modo, ok? Nós fazemos parte de uma cadeia de transmissão, certo? Onde os feitos do Senhor vão ser passados para a próxima geração. Lembra que eu falei da cadeia alimentar? Eu fui alimentada um dia espiritualmente e aí eu vou alimentar outra geração, certo? Então a lição chama de cadeia de transmissão, mas que é a mesma coisa, o que significa a mesma coisa, certo? É o alimento espiritual que eu recebi, eu vou passar para outras pessoas. Aí é a cadeia de transmissão. Então, eu preciso... por que eu faço isso? Para que os corações daqueles que estão recebendo esse alimento fiquem o quê? Firmes em Deus. Firmes em Deus e não esqueçam das suas obras. Ou seja, aquilo que eu ensino é para que o coração das pessoas que eu estou ensinando venha guardar, ser alimentados, para quê? Para eles ficarem firmes no Senhor, independente das circunstâncias, ficarem firmes no Senhor, não esquecendo jamais das obras, dos grandes feitos do Senhor. Porque se isso acontece na vida daqueles que eu ensino, eles passarão a ensinar outras vidas. E este é o propósito, é o discipulado. Ok? Então, quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que Paulo foi um grande discipulador. Por isso, o título dessa lição fala imitação. Porque Paulo fala sobre isso, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, certo? E Paulo, então, na revista vai falar sobre a relação de Paulo com Timóteo, que foi um discípulo de Paulo, certo? Paulo discipulou Timóteo. Então, havia um compromisso em discipular para que o processo de multiplicação não estagnasse. Então, Paulo tinha essa preocupação em preparar pessoas para assumir a responsabilidade de propagar o evangelho. Certo? A revista está falando sobre Timóteo, mas não foi só com Timóteo. Ele trabalhou com outras pessoas também, que o acompanhavam, inclusive mulheres, não é? Priscila, lembra? Ele trabalhou com Priscila, com seu marido, fazendo tendas, e ali eles também faziam a propagação do evangelho juntos, trabalharam juntos, certo, queridas? Então, nós precisamos envolver pessoas naquilo que nós acreditamos. Eu acredito que o Senhor existe e eu vou propagar esse evangelho. Então, todas as pessoas que me cercam, eu vou falar desse Deus maravilhoso, incansavelmente. Certo? Então, vale ressaltar que a transmissão de conteúdo ou então de conhecimento pode acontecer em qualquer ambiente, porque a gente não pode se preocupar só em passar esse conhecimento dentro da igreja. O lugar adequado para se falar da palavra de Deus é a igreja. Não, eu falo da palavra de Deus em qualquer ambiente, certo? Porque eu não vou alcançar simplesmente aqueles que estão dentro da igreja. O alcance é muito maior, é onde o Senhor me levar. Então, onde eu estiver, eu preciso ser sal da terra, luz do mundo. Não importa em que ambiente
eu esteja. Lembra do que eu falei ali há pouco? Eu preciso representar Deus onde quer que eu esteja. As pessoas precisam olhar para mim e ver algo diferente e ter a curiosidade, se não entenderem o que é, que tenham a curiosidade de saber o que é. E aí vai descobrir quando conversar comigo, certo? Porque aí vai ver que eu vou falar com certeza da palavra do Senhor. Tá compreendendo? Eu acredito que sim. Aliás, eu não estou falando para principiantes, né? Então vamos lá. Então não importa se eu estou no ambiente formal ou no ambiente informal. Eu posso estar até passeando, não é? Eu posso estar numa praia e alguém se aproximar de mim para conversar, puxar um assunto qualquer, e aí nesse assunto eu vou começar a discipular essa pessoa, vou começar a falar de Cristo, ok? O importante é que o discipulador tenha o objetivo claro de instruir os seus discípulos no caminho da espiritualidade, visando a formação espiritual continuada. E aí a revista vai nos dizer assim, ó. Conforme Deuteronômio 6, de 6 a 9, essa formação espiritual continuada implica em a palavra de Deus deve estar em primeiro lugar, encarnada no estilo de vida do formador, quer dizer, no seu, você que está formando. Que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Versículo 6 fala isso. Quem forma, quer dizer, o formador, deve ser perseverante na orientação dos discípulos. Ensine-os com persistências a seus filhos, no caso, né? Aqui é com os filhos. Terceiro, a transmissão da palavra de Deus pode ser tanto formal como informal. Acabei de falar ainda agora. Converse sobre elas quando estiver sentado à mesa. Quando você está em família, aí você está discipulando a família, né? Você sentado à mesa, você pode estar falando de Deus. Quando estiver andando, passeando pelo caminho, você também pode estar falando de Deus. Quando se deitar e quando se levantar, procurar sempre estar com a palavra de Deus nos seus lábios, nos seus pensamentos, no seu coração. Então, queridas, nós vamos ficar por aqui. Bastando, para encerrar, eu quero dizer uma única frase para você. Discipulado constitui em um processo contínuo. Ele não para, certo? E exige cuidado e habilidade. Nós não podemos ser aquela pessoa chata que ninguém aguenta ficar perto, né? A gente tem que ter a medida certa para falar e o momento certo para falar. Por isso a frase ter cuidado e ter habilidade, não é? Porque não é de qualquer maneira, não é jogar Cristo em cima das pessoas, não é assim. Não é? A palavra nos ensina que não é por força nem por violência. Portanto, é com carinho, é sabendo o momento de parar. Às vezes tem pessoas que você fala uma frase e você já tem que parar porque a pessoa já está arredia, não quer ouvir, então você já jogou aquela frase e você vai ficar em silêncio, pedindo que o Espírito Santo trabalhe. Porque, queridas, nada daquilo que nós fazemos para o Senhor é em vão. Nada. Toda palavra lançada, ela vai encontrar um terreno. Pode demorar um pouco mais para germinar, mas ela vai germinar. Vai ficar lá a essência, sabe? Então as pessoas vão guardar, ainda que não queiram, elas vão guardar a palavra. E um dia vão parar e pensar sobre o que ouviram. Certo? Então não desista, não desista, continue falando. O tempo não é nosso, o tempo é do Senhor.
Nós só precisamos fazer o nosso papel, certo? Que é falar sem desistir, mas sabendo o momento de frear. Hoje você fala um pouquinho, não quer ouvir, você deixa para lá, ora, entrega ao Senhor. Amanhã, se você tiver oportunidade, você lança mais uma sementinha, não é? E quando você vê, quando a gente menos espera, o Senhor nos surpreende, né? Porque quem faz a obra completa é o Senhor, certo? Ele apenas nos usa para que nós venhamos abrir a nossa boca e falar, mas o resto é com Ele, não é comigo, não é com você. Amém, queridas? Deus abençoe você. Tenha um domingo muito abençoado. Fizemos um resumo daquilo que é a lição 3, certo? Mas você leia cuidadosamente em casa, com calma. Se precisar, ouça novamente esse resumo. E, enfim, para que você interiorize para praticar aquilo que a lição nos ensinou. Amém? Deus te abençoe. Tenha um domingo maravilhoso, um almoço delicioso, capricha na sobremesa, no suquinho, tá bom? Pensa em mim, tá? Pensa em mim. Ore por mim também, quando você parar para orar, ora pela professora. Tá bom, meus amores? Deus abençoe. Beijo no coração e até semana que vem, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Tchau.